Acalma o teu coração a partir de agora, não deixa nada nem ninguém tomar a tua atenção. Eu quero ler um texto, conforme o decorrer da pregação eu vou estar lendo o restante. Eu vou pegar só o versículo 6 aqui de base, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou então do seu fruto e comeu, e deu também ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Diga amém. Eu quero chamar a sua atenção aqui, para que você entenda por onde é que o inimigo ele entra, e como é que ele age na nossa vida, quando ele quer nos separar de Deus. Porque esse é o papel do inimigo: afastar você de Deus, matar, roubar, destruir, tudo aquilo que ele não tem, sonhos, projetos, família, casamento, ministério. O primeiro obstáculo que Adão e Eva enfrentou aqui, é o mesmo que nós enfrentamos até hoje, na nossa vida, e esse obstáculo ele tem arrebentado com a vida de muitas pessoas até hoje, que é o desejo por aquilo que é proibido. Preste bem atenção no que Deus vai falar com você essa noite. O desejo pelo proibido. A Bíblia diz que Eva olha para uma árvore e ela se sente então atraída por aquela árvore. Eu quero que você preste bem atenção e entre nessa história comigo aqui, porque essa árvore, já de cara, ela tipifica aqui algo, ou alguém, talvez até um lugar proibido, e que você está olhando demais para isso. E o Senhor está trazendo essa mensagem no teu coração, dizendo: cuidado com aquilo que você olha demais. Porque se você ficar olhando muito, você vai desejar isso, ou você vai desejar estar naquele lugar. E por olhar demais aqui então para aquela árvore, a Bíblia diz que Eva começa a se sentir atraída por ela. Ela sentiu também, não só atraída, mas ela sentiu um desejo de agora provar, de comer do fruto daquela árvore, de experimentar o fruto daquela árvore. E por que ela sentiu esse desejo? Porque ela olhou demais para aquela árvore. E aqui Deus está falando com alguém já. Sabe, igreja? Esse não é um problema apenas de Adão e Eva. Esse não é um problema de Eva, que esse problema ele está com todos nós enfrentamos até hoje, o tempo inteiro. Sabe o que? O desejo pelo proibido. E não adianta você de repente se enganar e falar: eu não tenho. Você tem. Porque isso é da nossa natureza humana, é o desejo pelo proibido. Você vai ver na Bíblia várias pessoas importantes, vários reis, pessoas grandes perdendo o seu reinado, perdendo a sua posição. Por quê? Porque desejaram aquilo que era proibido por Deus. Preste bem atenção no que Deus está falando aqui. Da mesma forma, até hoje, muitas pessoas, muito conceituadas até, estão perdendo coisas que verdadeiramente têm valor, como família, casamento. Quantas pessoas você conhece que estão por aí perdendo filhos, amigos, saúde, talentos, empresas e até ministério? Por quê? Porque não consegue controlar o desejo por aquilo que é proibido. E quando você olha para esse tipo de situação, você vai perceber que é a mesma forma até hoje que o inimigo age na minha e na sua vida. E quando eu falar você aqui, eu estou me incluindo nisso hoje. Presta atenção, sempre que eu falar para você que é você, eu estou nisso. A maior parte dos problemas que nós enfrentamos, igreja, até hoje, está ligado aos desejos que nós temos. Analisa e você vai ver que isso é uma verdade. Desejo por aquilo que nós já sabemos que é errado. A verdade é que o nosso comportamento, ele vai definir o nosso fracasso ou o nosso sucesso. Presta bem atenção nisso, eu vou repetir. O nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa postura diante da vida, é que vai definir se a gente vai ser um fracassado ou se a gente vai ser um vencedor.
Durante muitos anos da minha vida, eu fui um pleno fracassado. Sabe por quê? Porque eu não controlei na minha vida o desejo pelo proibido. O desejo por aquilo que eu já sabia que era errado. E eu atendo muitas pessoas também, e muitos dizem que o desejo pelo proibido, ai, quantas vezes eu disse isso. As pessoas falam, pastor, o desejo pelo proibido é mais forte do que eu não consigo controlar. Eu mesmo já disse isso muitas vezes, sabe para quê? Para justificar o meu uso de drogas e bebidas no passado. Mas escuta o que eu vou te falar. Isso aqui na verdade é uma grande mentira usada por nós, e eu falo por experiência própria, porque eu já usei essa frase muitos anos da minha vida. Isso aqui na verdade é uma mentira usada pela pessoa só para justificar a fraqueza que ela tem. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Mentira, que ela quer continuar naquilo lá, e é uma forma dela justificar o erro dela. Porque a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que de maneira nenhuma Deus permitirá que a gente seja tentado além daquilo que a gente possa suportar. Está escrito, meu irmão, o mesmo Deus que fez a tua cruz, Ele fez teu ombro. Ele sabe qual é o teu limite, Ele sabe o quanto você suporta. E a Bíblia diz, depois você vê lá, 1 Coríntios 10, 13, você vai ver Deus falando que Ele não permite de maneira nenhuma uma tentação maior do que aquilo que você possa suportar. E junto com a tentação ainda está escrito que Ele manda o escape. Diga glória a Deus. A tentação nunca será maior do que o poder do escape. Então não adianta, sabe, irmão, se você disser para mim que o seu desejo, de repente por sexo, por bebida, por droga, seja lá o que for, se você disser que isso é maior do que você, e que isso te afastou de Deus, eu quero afirmar uma coisa para você por experiência própria. Se isso se tornou mais forte do que você, sabe por quê? Pelo distanciamento que você teve de Deus. Porque você não está tão próximo de Deus, é por isso que se tornou mais forte. Porque você não está tão próximo de Deus, pelo menos não o quanto você deveria estar. E hoje você vai ter essa oportunidade aqui nessa Santa Ceia, de refazer a tua aliança, de se aproximar de Deus de novo, e se fortalecer diante dessa tentação. E agora presta atenção, muito pior do que o proibido, é como as pessoas se comportam depois que elas são descobertas. Elas fazem aquilo que não deveria fazer. Agora o pior do que fazer é o que elas fazem, como elas vão se comportar depois que elas são descobertas. Porque uma hora o pecado aparece. Você conhece a história? Acã teve um desejo pelo proibido, e ele coloca a mão em algo que não pertencia a ele. E ele conta lá uma mentira, e ele pega uma capa, e ele pega aquelas taças todas lá, e depois sabe o que ele faz? Ele esconde. Esconde por quê, pastor Danilo? O que você está querendo dizer? Porque tudo que é proibido precisa ser escondido. É muito fácil você saber se aquilo que você está fazendo é proibido ou não. Como que eu faço isso, pastor? É só você analisar se aquilo que você está fazendo pode ser exposto e colocado diante de todos. Pode? Aquela conversa no WhatsApp que está lá agora arquivada, pode ser exposto para todo mundo ver? Se não pode, saiba que isso é proibido. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Por que você acha que tem pessoas, claro que aqui não tem ninguém assim, mas existe pessoas, por exemplo, que esconde o celular da esposa, e a esposa esconde o celular do marido. Põe senha diferente, ninguém sabe a senha. Você acha isso normal? Muitos casais vivem esse problema por causa desse proibido. Porque um não pode ver o celular do outro. Pode uma coisa dessa? Lá em casa eu tenho a mesma senha que a minha esposa, a dela é a mesma senha, ela pega meu celular a hora que ela quiser, eu pego dela a hora que eu quiser. O meu filho sabe a senha do meu celular, sabe por quê? Porque não tem nenhum grupinho arquivado que de repente tem cenas obscenas que ele não possa ver. Todas as conversas que estão aqui, tem umas 80 mensagens para responder aqui. Todas as conversas que tem aqui, qualquer um de vocês pode pegar e ler. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. Entenda o que Deus está falando com você hoje.
Segundo inimigo que nós temos que enfrentar, e que Adão e Eva também enfrentou, versículo 10, coloque para mim por favor. Olha isso aqui, ele respondeu, Deus chama ele, aí ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, ia lá, e me escondi. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Esse é um dos maiores inimigos que a gente tem, é o medo. Com a chegada, você percebe que, por que ele se escondeu? Porque ele cometeu o pecado, porque ele agiu da forma que não era para agir. Então olha só, com a chegada do pecado na minha vida, uma vez que eu faço o que eu não deveria fazer, uma vez que eu cometo o pecado, que eu faço aquilo que é proibido, eu me escondo. Eu não encaro de frente, eu me escondo, e me escondi por quê? Porque tive medo. Algumas traduções vai dizer assim: e quem te ensinou a ter medo, Adão? Presta bem atenção nisso aqui. Deus aqui, olha só, Ele está fazendo a mesma pergunta que está fazendo para mim e para você aqui hoje. Quem te ensinou a ter medo? Irmão, fala a verdade, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele se escondeu atrás de uma árvore, como se ele conseguisse se esconder de Deus. Tem gente que comete a coisa errada e depois tenta se esconder, até de Deus, como se pudesse, como se conseguisse. E Deus chega no jardim e fala: Adão, aonde tu estás, Adão? Pastor, mas Deus já não sabia que ele estava atrás da árvore? Por que ele faz essa pergunta então? É aqui que está a revelação. Deus não está perguntando: Adão, aonde tu estás, de forma geográfica, porque ele já sabia onde ele está. Ele está falando de uma forma espiritual. Adão, meu filho, aonde você foi parar? Por que você fez isso, Adão? Aonde você está agora? Você estava tão bem, você estava firme, você sabia, eu te avisei, aonde tu estás? Aqui ele está falando, aonde você foi parar, o que você foi arrumar? Quem está entendendo, diga amém. E Deus está fazendo essa mesma pergunta para alguém aqui hoje: quem te ensinou a ter medo? Porque eu não fui, pelo contrário, a minha palavra diz que o meu amor lança fora todo medo. E uma vez que você errou, agora não é para ter medo, é para encarar de frente, confessar o teu pecado a mim, porque eu sou fiel e justo para te perdoar e te livrar de toda injustiça. Diga glória a Deus. Você consegue ouvir Deus falando com você aqui? Então por que você vive dizendo para Deus: Senhor, eu estou com medo? Por que você vive questionando: Senhor, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo, tanto medo, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo do dinheiro faltar, eu estou com medo da porta não abrir, o Senhor sabe que eu preciso daquela porta aberta, eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo de ser dizimista e o dinheiro faltar. Presta atenção, você não percebeu ainda que talvez esteja faltando porque você ainda não é? Porque você ainda não confia que Deus é quem sustenta você? E uma coisa é certa, o que é de Deus não vai ficar na tua mão. Presta atenção, você está tendo medo porque você quer. Se você tem que devolver a parte de Deus e você não devolve, irmão, presta atenção, isso tem que entrar no teu coração, na tua mão não vai ficar. É 100 que você tinha que devolver, pode analisar, alguma coisa vai acontecer, um pneu vai furar, um remédio você vai precisar comprar. O que é de Deus não fica. Estou compartilhando com você uma experiência que aconteceu comigo, foi só assim que eu entendi. As 2 vezes que eu deveria, que eu não devolvi a parte de Deus, foi as 2 vezes que meu filho ficou doente, 2 meses seguidos. E a pastora que identificou: você percebeu que o valor da farmácia foi exatamente o que a gente deveria ter devolvido? E foi aonde a minha ficha caiu. Mas você está com vários medos também, não é só isso. Você está: ai Senhor, eu estou com medo de casar, eu estou com medo de ter filho, eu não sei como vai ser. Sabe, ainda hoje a gente continua enfrentando os mesmos inimigos lá do Jardim do Éden. 6.000 anos se passaram no Éden até agora, aproximadamente, e nós estamos vivendo os mesmos problemas: o desejo pelo proibido, o medo do que possa vir a acontecer. Você quer ver outro inimigo nosso? Versículo 7, coloque para mim por favor. Então os olhos dos dois se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha aqui para mim, presta atenção nisso.
Esse aqui, aliás, é um texto que nós devemos ter muito cuidado ao olhar para essa expressão, quando aqui diz nu. Porque a palavra nu nesse texto aqui, aqui mostra que algo errado que eles fizeram e que foi exposto. Agora está lá, eles fizeram algo errado e agora algo foi exposto. Escute o que eu quero te falar aqui. Se você não confessar a tua fraqueza, a tentação, o inimigo vai expor o seu pecado diante de todos. Ele vai te envergonhar. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para você, você que passa por uma tentação, uma dificuldade, você vive tropeçando e caindo, você está tentando se livrar disso, mas você está tentando sozinho. E Deus está usando a minha vida agora para dar uma chave para você que funcionou para mim. Arrume uma pessoa de confiança, um amigo, uma amiga, uma pessoa, talvez os seus pastores, uma pessoa que você confia, que sabe que é uma pessoa de Deus e quer te ajudar. E confesse a tua tentação, confesse a tua fraqueza. Antes de acontecer, depois não adianta. Confesse antes, porque se você não confessar, o inimigo vai permitir acontecer, e quando acontecer, ele vai expor o seu pecado e te envergonhar no meio de todo mundo. É assim que ele sempre faz. Partilha, você precisa falar com alguém. Nós somos uma panela de pressão diante de uma tentação, e se a gente não tirar a pressão, não falar com alguém, uma hora vai explodir. Partilha, dor dividida, dor diminuída, fardo mais leve, caminhada vai ficar mais fácil. Quem está entendendo? E depois do erro que eles cometeram, então, depois de fazer o que era proibido, eles vão tentar agora consertar, mas olha aqui, do jeito deles. Não dá certo. Quantas vezes a gente erra e a gente tenta consertar do nosso jeito? Eles vão pegar e preparar folhas de figueira para tentar cobrir a nudez que eles estavam. E qual é a lição para mim e para você aqui, irmãos? Isso aqui é um erro gravíssimo. A gente tentar consertar por conta própria o nosso erro. Aquilo que nós não temos o poder de consertar, aquilo que não depende de nós. Quando se trata de pecado, não depende da gente consertar, mas sim dele. Quem está entendendo, diga amém. Danilo, mas sabe, eu não acredito muito nesse negócio que Jesus salva, não. Eu venho para a igreja, eu amo estar nos cultos, mas eu não acredito muito que esse negócio que Jesus salva. Eu acredito que eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar aquele que está precisando, eu tenho que fazer caridade. Presta atenção, tudo isso é maravilhoso você fazer, mas não pense que isso vai resolver o seu problema, porque não vai. Fazer o bem para alguém, a caridade em si, como desencargo talvez de consciência, porque você sabe que você está fazendo algo errado, é como pegar folhas de figueira e tentar tampar a nudez. Meu Deus, isso não vai resolver o problema, que só Jesus pode resolver. Você quer ajudar um necessitado, você quer fazer caridade, você é cristão, você não faz mais que obrigação então. Isso é obrigação do cristão, ajudar o necessitado, fazer caridade. Eu estou falando de perdão, irmão. Uma vez que você errou, só Ele pode consertar, através do teu arrependimento verdadeiro. Entenda isso, tem coisas que você é capaz de resolver também, não é tudo Deus que faz não. Tem coisas que vai depender só de você mesmo, você é capaz de resolver muita coisa. Tem perdão que você é capaz de liberar, você acha que não, mas se você quiser, você é capaz de liberar. Diga glória a Deus. Tem coisas que você pode trabalhar aí no teu coração e tirar do seu coração. Sabe, não adianta, tem coisas que só Deus pode fazer por você, mas não tente fazer aquilo que só Deus pode, faz só a tua parte. O que é a parte dele, você não pode tentar fazer. Qual que é a parte de Deus? Por exemplo, preencher o seu vazio. Não tente fazer você aquilo que só Deus pode fazer. Meu Deus. Preencher o teu vazio, você pode se arrepender, você pode liberar o perdão para alguém, você pode limpar o teu coração, isso depende de você, mas não tente preencher o vazio, porque isso só Deus pode. E aqui eu estou falando de várias coisas, eu estou falando para alguém sobre droga, eu estou falando sobre bebida, remédios, nada disso preenche. Prostituição, prazeres imediatos, alívios temporários, meu Deus. Como eu disse, procura uma pessoa de confiança que te ama de verdade
e que pode, que quer te ajudar, que tem base para isso. E confesse a tua fraqueza, a sua tentação. Peça ajuda antes que o inimigo te derrube para te envergonhar. Exponda a tua nudez diante de todos. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: tira sua mão, tira, deixa eu fazer. Tira a tua mão, porque você já atrasou tudo de novo. Você já atrasou tudo e vai acabar estragando tudo novamente. Porque já era para estar tudo pronto o que eu quero fazer. Você já estragou, e não foi uma, não foi duas, não foi três, porque você quer tomar o meu lugar. Deus está falando: eu não preciso da sua ajuda. E você não precisa de nada mais, nada menos, sabe do quê? Do que a minha santa presença. Tudo que você precisa é ter compromisso comigo. E o restante, aquilo que não depende de você, depende de um departamento celestial. Eu farei. Sabe, igreja, muitos cometem erros achando que são capazes de consertar, sabe? E consertar o quê? Com a força do próprio braço. Nós queremos consertar sempre com a força do nosso braço, sabe? Aquilo que dá para você resolver, por favor, resolva, faça a tua parte, mas não tente fazer aquilo que é para Deus fazer. Tem coisas que você não pode, é por isso que Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele quer fazer. Quer limpar você, te purificar, limpar a tua ficha hoje diante de uma santa ceia, para você começar um novo tempo na sua vida. Agora veja bem, nem tudo é Deus que faz. Tem coisa, por exemplo, que vai mudar a sua vida, vai restaurar essa área da sua vida, vai, o seu casamento, e não é Deus que vai mudar, mas é a sua decisão. Tem coisa que vai acontecer, que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu casamento, mas é a tua decisão e não é Deus que vai mudar. É a tua renúncia, é o teu posicionamento diante de Deus, é o teu comprometimento, o teu compromisso com Deus. Você sabe o que Deus está falando. Sua situação financeira, por exemplo, não é Deus que vai mudar, irmão, é você. Apesar de Deus ser o dono do ouro e da prata, você está pensando que é Ele que vai mudar a nossa vida financeira? Não é. Somos nós, sabe como? Através da nossa posição de fidelidade. O que mais? Nós vamos mudar a nossa vida financeira através da nossa administração financeira. Através de parar de gastarmos mais do que nós ganhamos. É a gente que vai mudar. Outra coisa, eu magoei minha esposa, eu magoei meu marido. Agora você acha que se eu for lá no meu quarto, eu vou ajoelhar, eu vou pedir: Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Você acha que vai resolver? Claro que não vai, irmão. Tenta, depois você me fala. Eu já tentei isso e não deu certo. E a última vez que eu fiz isso, o Espírito Santo me pegou no meio da oração e falou: você é um cara de pau, rapaz. Eu já te perdoei, o que você está aqui falando comigo? Não fui eu que você magoou, não. Vai lá e reconhece o teu erro, fala com ela. Você apenas entristeceu meu coração, mas não fui eu que você magoou, não. Não adianta você me pedir perdão, não. Quebra o teu orgulho, vai lá, reconhece o teu erro e fala com ela. Aí é difícil, né? E Deus me disse: vai lá, porque se você fizer a sua parte, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o coração dela na hora. Se você quebrar o teu orgulho e for lá, eu limpo o coração, eu transformo a água em vinho, eu trago a alegria de volta. Mas vai lá, tenha humildade e reconheça o teu erro. Vai lá, faz o que precisa ser feito, coloca água nessa talha para o milagre acontecer. Quem está entendendo? Coloca água na talha hoje, você vai ver a água se tornar vinho. A alegria volta lá. Sabe, igreja, tem coisa que é só Deus que faz, mas Ele faz conforme as nossas atitudes de arrependimento verdadeiro. E preste bem atenção, remorso não é arrependimento. Vou te explicar. Remorso faz chorar também. Parece muito, mas não é. O remorso é aquela que a pessoa chora, dói demais. Não, cara, eu não queria, aconteceu. Mas, e dói de verdade. Mas passa 2 dias, a pessoa está lá fazendo de novo.
Isso não é arrependimento, isso aí é remorso. Se eu estou indo para lá, ó, nossa, que remorso, eu não queria ir lá naquela caixa. Não, eu não queria, que remorso. Mas se eu não paro, o que vai acontecer? Eu vou parar lá. Agora, o arrependimento é diferente. Não é à toa que em 2 Crônicas 7,14, Deus vai falar assim, ó. Você quer que eu sare a sua terra? Então você vai ter que orar, se humilhar, buscar a minha face. Ó, o arrependimento verdadeiro é acompanhado de uma conversão. Se arrepender dos seus maus caminhos. Não, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. O arrependimento é diferente. Você está indo. Se eu arrependi, primeira coisa, eu paro. Eu não vou continuar. Se eu me arrependi, eu paro. Arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Eu paro, eu faço uma conversão. Eu pego o caminho oposto daquele que eu estava e volto para a presença de Deus. Quem está entendendo? Primeiro inimigo nosso, então, desejo pelo proibido. Se você puder anotar, anote. Segundo inimigo nosso, o medo daquilo que possa acontecer. E tem algo mais interessante ainda aqui, ó. Versículo 12. Então o homem disse, ah meu Deus, olha isso aqui. E ele vai falar para Deus agora. Então o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Presta atenção nisso aqui, igreja. Olha aqui, para quem que Adão está falando isso? Fala, para Deus. Fala mais alto, para Deus. Tem base um negócio desse? Ele está falando para Deus, Adão, o que você fez? Por acaso você fez aquilo que era proibido? Aquilo que eu falei para você não fazer mais? Eu não, a mulher que o Senhor me deu. Gente, ele está pondo a culpa em duas pessoas. Ele não assumiu, e além de pôr a culpa em Deus, ainda pôs na mulher dele. Quando ele fala assim, ó, a mulher que tu me deste, sabe o que ele está falando? O Senhor não sabe o que faz. Porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso tinha acontecido. Mas era só ele ter falado não na hora da tentação. Era só ele ter recusado. Quem está entendendo? Então o terceiro inimigo que a gente enfrenta desde a criação do mundo, a transferência da responsabilidade. Culpar o outro é mais fácil. Sabe, às vezes eu atendo algumas pessoas também e eu pergunto, fala para mim por quê? Por que você está sem dinheiro? Você está nesse desespero? Mas conta para mim o que aconteceu, você está endividado, por quê? Sabe o que a pessoa fala? Ah, por causa do Bolsonaro. Ai, falei 22 vezes hoje que eu não ia falar disso. Ó, é o Bolsonaro, senão a pessoa fala assim, ah, foi a pandemia que veio e me desestruturou inteiro. Quer sempre achar um culpado. Quem está entendendo? Aí eu falo, então tá bom, mas me explica por que vocês brigaram? Ah, por causa dele que não me entende. E você que... Mentira, por causa dessa louca. É sempre assim, um empurrando para o outro. Colocar a culpa no outro é mais fácil. Amém? É difícil ouvir isso, mas é a verdade. Se tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer e faz quando erra, é colocar a culpa no outro, é achar um culpado para aquilo que fez. O dia que Davi abriu a janela lá e viu Betseba tomando banho, Davi manda buscar ela, ele passa a noite com ela, e sabe o que acontece? Ele faz o que não deveria fazer, ele comete o proibido, sabe o que aconteceu? Ela engravidou. Aí para tentar esconder, olha, traz Davi para a mensagem. A pessoa erra, depois tenta se esconder. Aí para tentar esconder o erro que ele cometeu, sabe o que ele fez? Mandou matar o marido dela. Você conhece a história, né? Pôs o homem lá na frente da batalha, para ele morrer de propósito. Davi estava achando, agora está tudo certo, eu resolvi. Mas eu resolvi do meu jeito, não dele. Mas eu dei um jeito, com a força do meu braço, eu fui lá e eu consertei. Mas tem coisa que não adianta, irmão, que é só ele. Quando se trata de pecado, é só ele que resolve. E ele foi lá agora, ele matou o marido dela. Então sabe o que Deus fez? Enviou o profeta Natan lá no palácio, assim como enviou eu aqui hoje para falar com você. Eu não sou o profeta Natan, mas eu sou o pastor Danilo, e vou falar com você aqui. Ele enviou o profeta Natan lá no palácio para falar contra o pecado de Davi. Pensa nisso. Deus manda o profeta ir lá falar contra o pecado dele, que ele havia cometido. E como Natan não era bobo, Natan pensou, não, eu não posso falar direto. Porque se eu falar direto, ele é o rei. Ele pode me matar. Eu posso perder minha cabeça, já sei. Vou contar uma historinha para ele.
para ver se de repente com essa história ele entende o que Deus está querendo dizer. Aí Natan chega lá e fala: olha Davi, preciso te contar uma história. Ele falou: fala aí, o que foi? O que está acontecendo? Ele falou: olha meu senhor, aqui no reino, meu Deus, tem um homem, coitado, que tem só uma ovelhinha no pasto, dá até dó. Ele tem só uma ovelhinha lá no pasto dele. E tem outro homem aqui no reino também, que ele tem no mínimo 100 ovelhinhas, se não tiver mais. Agora chegou um viajante na casa desse homem que tem mais de 100 ovelhas no pasto. E sabe o que ele fez? Ele teve a capacidade de mandar pegar a única ovelhinha do vizinho e mandou matar para satisfazer a fome do viajante que estava na casa dele. Quem está entendendo? Na mesma hora, sabe o que aconteceu? Davi, na mesma hora, ele se levanta do trono, revoltadíssimo, e o texto vai dizer que ele confronta Natan, falando: o que você está me dizendo? Isso é um absurdo, inaceitável, ele deve morrer, esse homem tem que morrer, me diga quem é esse pilantra agora. Ah, se eu fosse o profeta Natan, tirava um espelhinho do bolso, falava: tem uma foto dele aqui para te mostrar, cara de pau. E Natan então vai falar para ele: esse cara é você, Davi. Agora, olha a profundidade disso. Nesse momento ele perde o medo, porque Davi já entendeu. Quando ele fala: esse cara é você, na mesma hora que Natan conta essa história e confronta Davi falando que é ele, sabe o que ele faz? Ele cai, a Bíblia diz que ele cai na hora, de joelho. Ele não abre a boca, ele não tenta justificar, ele não tenta achar um culpado, ele não fala que foi a mulher que tentou ele. Ele cai de joelho e fala: pequei, Natan, errei, Natan, pelo amor de Deus me ajuda, irmão. Olha a humildade de Davi. Ele não tenta justificar ou transferir a culpa para ninguém. Aí sabe o que ele fala? Senhor, me dá um coração novo, uma vida nova. Não afaste de mim o teu espírito. Faz qualquer coisa, mas não tira a tua presença de mim. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos mudar de vida, ter um coração novo, ter uma nova história, como Davi pediu para Deus, se a gente sempre fala que a culpa é do outro? Capaz que o outro vai mudar, porque já que você está falando que tanta culpa é do outro, Deus muda a vida do outro, abençoa o outro, dá uma nova história para o outro, dá um coração novo para o outro. Ai, mas o outro fui eu. Você falou que era o outro. Está na hora da gente começar a assumir aquilo que a gente faz. A pessoa, ela faz aquilo que não agrada a Deus, faz o que não deve fazer, trabalha às vezes com falsidade, sabe que está errado, age como se nada tivesse acontecido, ou pior, como se os outros fossem bobos e não entendessem nada, e ainda depois quer colocar a culpa nos outros, sabe, precisa se humilhar. A gente precisa disso, a gente precisa se humilhar, a gente precisa se render, se converter de verdade, falar como Davi falou no Salmo 51, versículo 10 e 11, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Meu Deus. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Senhor, me dá um coração novo e uma vida nova. Eu me arrependo do que eu fiz, eu não vou culpar ninguém, eu estou aqui para assumir minha responsabilidade, mas me dá um coração novo, tira de mim essa fraqueza, e me dá uma nova história. Recapitulando aqui, eu já estou encaminhando para o final, para você não esquecer, os nossos maiores inimigos: primeiro, o desejo pelo proibido; segundo, a tentativa de resolver as coisas sem Deus, do nosso jeito, com a força do nosso braço; terceiro, o medo e a omissão, ou seja, a transferência da responsabilidade. Já ia esquecendo, e aí tem um negócio também que o ser humano carrega muito com ele. É que aqui não tem ninguém assim não, mas alguns seres humanos carregam, que é a inveja. Quem tem inveja, levanta a mão, deixa eu ver. Essa igreja é santa. Glória a Deus.
Meu Deus. Inveja santa, quem tem inveja santa? Ah lá, já apareceu, inveja santa tem. Vou dar um exemplo para você, e não adianta você negar. Irmão, eu falo por mim, olha aqui, eu me incluo nisso aqui, eu estou generalizando. Por exemplo, você vai lá e posta no Facebook, no Instagram, onde você quiser, você posta uma postagem, você vai olhar depois de 2, 3 dias, tem 1, 2 curtidas. Isso não é possível, eu escrevi esse texto, e não sei, aí você vai lá depois de 3 dias, tem 1, 2 curtidas no seu texto. Aí você pega a mesma postagem, outra pessoa coloca a mesma postagem, às vezes até a mesma foto. Aí você olha lá, não só curtida, tem 115 comentários. E mais umas 200 curtidas. Fala para mim de verdade, o que você sente? Você fala, glória a Deus, pelo menos alguém entendeu, com ela falando, nossa, glória a Deus, eu não consegui, mas ela conseguiu. Sabe o que eu entendo aqui? Parece que a história de Caim e Abel ainda continua viva no nosso meio até hoje. A gente fica medindo a nossa vida muitas vezes com a régua do outro. A gente olha para a vida do outro e quer tudo que o outro tem. Mas será que nós estamos fazendo tudo que o outro está fazendo? Para ter o mesmo resultado? Nunca entra lá. Aí entra uma vez e quer ter explosão no negócio. Eu tenho até vergonha de olhar minhas postagens. Falo, meu Deus, nem minha mulher curte minhas coisas. Glória a Deus. Nós precisamos parar de ficar olhando o que acontece na vida do outro. E devemos fazer, sabe o quê? Nos esforçar para acontecer na nossa também. Para de querer ficar comprando algo fora da sua realidade, só porque alguém que você conhece tem. Ah, mas ela tem, eu tenho que ter. Quer impressionar as pessoas. Irmão, viva a tua realidade intensamente. Talvez você não tenha ainda o que o outro, que a outra tem, sabe por quê? Porque Deus ainda não viu você viver intensamente com a realidade que Ele colocou na sua mão. Quando Ele vê você feliz com a tua linha que Ele te deu, aí talvez Ele fala, nossa, agora sim, ela pode ter um tablet. Quem está entendendo? Está cheio de, olha, o que tem de gente endividado por aí, sabe por quê? Porque, olha que coisa louca, compra aquilo que não precisa, talvez até que nem pode, pior ainda, com dinheiro que nem tem, passa o cartão de crédito, pior do que isso, para impressionar quem não gosta, para fazer fusquinha só, agora está endividado só para mostrar uma coisa que não é a realidade dela. E depois fica endividado, sabe de quem é a culpa? Do Satanás, o devorador, o cortador, o migrador, essa trindade satânica pegou minha vida. Será que foi mesmo? Aí liga para o pastor, eu sou dizimista, por que me pegou? Mas quem falou para você que foi o devorador que te pegou? Nós precisamos descobrir quem que é esse Satanás, esse tranca-rua que está agindo na minha vida financeira. Quem que meteu a mão na carteira, quem tirou o cartão, quem colocou lá, quem às vezes talvez até digitou a senha, é essa entidade aí que está acabando com a sua vida financeira. Dá um glória a Deus aí. Tem gente que está mais sujo do que o Satanás. Acho que o devorador deve olhar e falar, não vou nem passar perto, vai me pedir cheque emprestado se eu passar perto. Sabe o que é melhor do que tudo? Você está rindo de quem? Tomara que você esteja rindo de alguém. Porque você falar que está rindo de você mesmo, aí o negócio é mais feio do que eu pensei. Sabe o que é melhor de tudo isso, gente? É que apesar, olha que tudo que eu falei, apesar da inveja, da omissão de responsabilidade, do medo de tentar esconder as coisas, sabe, depois que faz o proibido, de tentar resolver tudo sozinho, e também do desejo proibido, lá no Éden, Deus expulsou o homem e a mulher, mas antes dele expulsar, e aqui eu entro agora para finalizar com a Santa Ceia, Deus expulsou o homem e a mulher, porque Ele não volta atrás daquilo que Ele falou, mas olha o que Ele fez antes de expulsar, Gênesis 3, 21, o Senhor Deus
fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Olha aqui para mim. Para que Deus tapasse a nudez de Adão e Eva. Eles estavam com folha de figueira. Mas para que Deus tapasse a nudez dos dois, o que foi preciso acontecer aqui? Diga comigo assim, ó, um sacrifício. Um animal puro precisou morrer. Para que as coisas fossem corrigidas agora, Deus precisou agir dessa forma. Deus tira eles do Éden, porque Deus já tinha avisado eles. Mas ao mesmo tempo, Deus vai dar uma cobertura para eles. Diga glória a Deus. Irmão, a consequência do erro sempre vem, mas a cobertura de Deus nunca deixa de estar sobre você. Muitas vezes nós perdemos, sabe, até... Talvez a gente vai ser tirado do lugar que nós estamos, que nós gostamos de estar. Mas não é porque Deus é ruim, ou porque as pessoas são ruins, e sim porque as nossas próprias escolhas erradas fazem isso com a gente. Mas ainda que isso aconteça, uma coisa é certa, Deus nunca vai deixar você sem cobertura. A consequência virá, não tenha dúvida. Mas a cobertura de Deus sempre vai permanecer na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Aquilo que eles tentaram esconder com as folhas de figueira, olha isso aqui, Deus vai fazer com a morte de alguém. Esse animal que morre para cobrir a nudez de Adão e Eva, tipifica aqui, sabe o que? A pessoa de Jesus. O sacrifício santo que morreu para tampar a nossa nudez. Meu Deus. Alguém inocente precisou morrer para que o pecado, a nudez do homem fosse coberto. E por que isso? Por causa do versículo 23, coloque para mim. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido formado. Presta atenção aqui agora. O homem precisava ser expulso porque Deus é justo. Versículo 24. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins no leste do jardim do Éden, com uma espada flamejante que se movia, imagina isso aqui, ó, que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Olha aqui para mim, eu termino. O homem foi expulso para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. Olha o prejuízo. Repare que foi por um homem que o pecado entrou no mundo, sim ou não? O primeiro Adão. Por um homem o pecado entrou no mundo. Agora olha o que diz em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, lá atrás, muitos ou todos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Diga amém. Olha aqui para mim. Por isso que Jesus, o próprio Deus, se fez homem e veio habitar com a gente aqui. Agora, por que isso? Por que o próprio Deus se fez homem e veio habitar com a gente na terra? Porque por um homem o pecado entrou na terra. Por isso esse outro homem agora que vem tirar essa situação, consertar esse erro, ele precisava ter o quê? A mesma capacidade mental do primeiro homem. Porque senão não ia ter justiça. A mesma limitação carnal que o primeiro homem tinha. Porque senão não ia haver justiça, não teria justiça. E eu termino te dando esse último entendimento aqui, lendo para você isso aqui, ó. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, meu Deus. Ao vencedor. Ó, tem um vencedor lá no fundo. Presta atenção, aqui não está falando para aquele que empatar ou para aquele que perder. Aqui está falando ao vencedor, aquele que vencer. Olha lá, darei o direito, ó, o direito, vai voltar a ter direito, de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Pode aplaudir, mas olha aqui. Meu Deus. Você conseguiu entender isso aqui? Você está aplaudindo, mas tomara que você tenha entendido. Olha aqui, os vencedores vão poder comer da árvore que estava guardada no meio do jardim de Deus. Irmão, por causa do... Olha só, você já está fazendo isso e não percebeu. Por causa de Adão, nós perdemos o direito de ter acesso à árvore da vida. Mas em Cristo, e Cristo é quem? Diga a palavra.
Em Cristo, na palavra, nós recebemos agora novamente a oportunidade de comer, de se alimentar, de ter acesso à árvore da vida. Se você não sabe, a árvore da vida é Jesus, Jesus é a palavra. E por causa do sacrifício de Jesus, você está aqui hoje, desfrutando já dos frutos da árvore da vida. Aleluia. Porque está escrito que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Presta bem atenção nisso aqui. Se ser vencedor já é bom, você imagina você ser mais do que vencedor? É exatamente isso que a Bíblia diz que você é. Olha, de verdade, eu queria que você saísse daqui hoje com essa palavra no seu coração de uma forma muito especial. A palavra, se você entender isso que eu vou falar agora, você entendeu a mensagem inteirinha. A palavra de Deus é pregada para todos, mas o efeito dela não é para todo mundo. Todo mundo que está aqui hoje está ouvindo a palavra, mas essa palavra não está sendo recebida por todos. Todos que estão aqui estão ouvindo, mas não estão recebendo todos. Quem recebe a palavra, Danilo? Aqueles que tomam o posicionamento daquilo que Deus fala, aquele que vai praticar aquilo que Deus está mandando através dessa palavra. Esses vão receber o benefício dessa palavra. Ou seja, quem vai experimentar o efeito da palavra? Voltando, quem vai experimentar o efeito dessa palavra? Aquele que se afastar dos desejos proibidos, a partir de hoje. Quem vai desfrutar do efeito dessa palavra? Aquele que parar de tentar resolver as coisas com a força do braço. Aquele que parar de querer esconder as coisas. Até porque Deus está vendo tudo. Aquele que assumir o erro e a responsabilidade quando errar e não tentar justificar ou transferir a culpa para alguém, esse é o que vai. E aquele que não tem inveja também vai receber os benefícios dessa palavra. Irmão, que daqui para o final desse ano de 2022, de verdade, o desejo do meu coração é que seja um tempo de recomeço na tua vida, em todas as áreas. E eu tenho certeza que esse é o desejo do coração de Deus também, que daqui para o final desse ano, que ainda não acabou, que seja um momento de recomeço na tua vida, de uma nova história em todas as áreas. Pega essa palavra hoje e corrija aquilo que está fora. O Espírito Santo fez você entender aquilo que Ele quer que você faça, ou talvez deixar de fazer. Pega aquilo que está fora do lugar, que Deus fez você entender aqui hoje, e coloca no lugar. Eu não sei qual é a área, mas refaz o teu compromisso com Deus, e você vai começar a ver o resultado. O mês está apenas começando, hoje é dia 2. Aleluia. Hoje é dia 2. Falei 2 vezes, né? Olha, já virou 22, meu Deus. Olha, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração.